Então, nós vimos no bloco anterior a respeito, nós estamos estudando classe gramatical e nós vimos a respeito do artigo. Agora eu vou ver com você aqui a parte do substantivo, que é uma classe gramatical muito importante. O que é um substantivo? Nós não podemos negligenciar classe gramatical alguma. Comentei isso com você a respeito, quando eu falei a respeito de artigo, e agora eu repito isso. Não podemos negligenciar nenhuma classe gramatical. Mas vamos lá, o que é um substantivo? Substantivo é a classe gramatical que nomeia a coisa. Flávio, que conceito é esse? Você não vai achar esse conceito em gramática alguma. Por que você não vai achar em gramática alguma? Porque eles vão colocar lá assim, ó. Classe gramatical que nomeia o ser, seja ele real ou imaginário, né? Esse tipo de conceito que está nas gramáticas, às vezes, pode causar alguma confusão. Vamos analisar aqui, ó. Olha aqui. Os alunos do nosso foco aguardavam a chegada do professor na sala. Eu te pergunto, quantos substantivos nós temos nessa frase aqui? Quantos substantivos nós temos nessa frase aqui? Então, nós temos aqui alunos, um substantivo. Foco, 2 substantivos. A chegada, Flávio, eu não pensei em chegada como substantivo, não. Eu pensei que fosse outra coisa. Veja que chegada nomeia, a palavra chegada, ela nomeia uma ação. Então, chegada também é um substantivo. Aí nós temos aqui professor, que também é um substantivo, e nós temos sala. Flávio, mas sala aí não é um advérbio, não? Advérbio de lugar na sala. Se eu grifar tudo, realmente é advérbio. Seria o que a gente chama de locução adverbial. Só que aqui nessa locução adverbial, que seria o na sala, você tem em mais o a que está acompanhando a palavra sala, que é um substantivo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 substantivos. Eu tenho certeza que você já encontrou alguma questão que você ficou com dúvida, né? Se era um substantivo ou não. Então, nós temos que estudar essa matéria com muita atenção. Bondade é um atributo que Maria não tem. Quantos substantivos nós temos aqui? Você, aí, né, na sua casa, você tem a opção de analisar, pausar o vídeo aí, analisar quantos substantivos temos e aí depois você confere comigo aqui. Bondade não seria um adjetivo? Não. Bondade é a qualidade de quem é bom. Por que eu coloquei o conceito que classe gramatical nomeia a coisa? Porque é difícil a pessoa entender que bondade é um ser. Né? É um ser. Eu também acho um pouco compreensível falar que bondade é um ser. Por isso eu gosto do meu conceito. É a classe gramatical que nomeia a coisa. Deu nome à coisa, essa coisa, então, é um substantivo. Então, bondade é um substantivo. Atributo é outro substantivo. Perceba aqui que atributo está acompanhado por um artigo, né? Um artigo indefinido. E aqui Maria é um outro substantivo. Então, nós temos essa frase, 1, 2, 3 substantivos. Ok, aí nós temos tipos de substantivos. Quais são os tipos de substantivos que nós temos? Concreto e abstrato, vamos ver outros. Mas vamos falar primeiro aqui do concreto e abstrato, que é um assunto muito importante dentro de tipo de substantivo. Por que é importante? Olha para cá. Quando a gente estiver estudando funções sintáticas, eu vou falar de adjunto adnominal e complemento nominal. E será fundamental para você saber a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, saber também a diferença entre um substantivo concreto e abstrato. Então, o que é um substantivo concreto? Eu sei que lá na quinta série, quando você estava lá fazendo a quinta série, você ouviu do professor, da professora, que o substantivo concreto é aquele que você pode tocar. Eu pergunto, você já tocou em Deus? Já tocou em fada? Já tocou em mula sem cabeça? Não. Vai falar, mas para mim substantivo concreto não é isso não. O substantivo concreto é aquele que independe de algo para existir. Ele independe de algo para existir. E não fique achando que isso é um assunto pacífico e muito tranquilo, não. Você pode encontrar alguma questão sobre o assunto e ficar perdido. Então, preste atenção, vem aqui comigo. Deus, lápis, fada, alma, mula sem cabeça são substantivos concretos porque independem de algo para existir. Já o abstrato, ele vai trazer uma ideia de sentimento, vai trazer uma ideia de sensação,
vai trazer uma ideia de ação, de estado e vai formar, olha o macete aqui, vai formar a palavra saque. Olha só, saque. Esse S, sentimento ou sensação. Esse A, ação. Esse Q, qualidade. Esse E, estado. Flávio, dá um exemplo de cada aí para mim, então. Dá um exemplo para facilitar aqui. Ó, amor é um sentimento. Saudade é um sentimento. Beleza é uma qualidade. Honestidade é uma qualidade. Velhice é um estado. Vida, morte, indica o quê? Estado. Então, você vai lembrar, saque, S de sentimento ou sensações. A, ações. Esse Q, qualidade. Qualidade é estado. Outra coisa que você pode analisar é que o substantivo abstrato, você pensa na palavra enquanto. Como assim? O substantivo abstrato, ele evapora depois de utilizado. Não entendi. Presta atenção. Beijo é um substantivo concreto ou abstrato? Eu sei que você deve estar pensando, tem uns que são bem concretos, Flávio. Presta atenção aqui. Tem uns que... Presta atenção no que eu estou falando. O beijo, depois que você beija, acabou. Então, ele evapora. Então, é um substantivo abstrato. O beijo existe enquanto eu beijo. Aviso. Depois que você deu o aviso, o substantivo desaparece. Então, o aviso existe enquanto eu aviso. Pedrada. A pedrada que ela levou doeu. A pedrada existe enquanto eu estou arremessando a pedra. Depois que acabou essa ação, o substantivo evaporou. Então, pense assim que isso vai ajudar. Você pode pensar na palavra saque, sentimento ou sensações, ações, qualidade e estado. E pode pensar na palavra enquanto, porque o substantivo abstrato ele evapora depois de utilizado. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, nós vimos o que é concreto, o que é abstrato. Vamos seguir. Ok. Chegamos no ponto do substantivo comum e do próprio. O que é o substantivo comum? É aquele que nomeia de forma genérica um ser, né? Um ser da espécie. Então, aqui, ó, comum, nós temos homem, cachorro, país, rio. São substantivos que nomeiam uma espécie. Vamos falar assim. Quando se fala do substantivo próprio, você vai nomear de forma específica um ser dentro da espécie. Então, dentro da classe da espécie homem, nós temos Pedro. Dentro da espécie cachorro, nós temos Luke. Dentro da espécie país, nós temos Brasil. Dentro da espécie rio, nós temos Amazonas. E o que você pode perceber aqui? Olha para cá. O que você pode perceber aqui? Que os substantivos próprios, eles são grafados com letra maiúscula. Né? Aí nós temos aqui o simples e o composto. Né? Você está percebendo aí que eu estou fazendo um paralelo, né? Uma dicotomia aqui, ó, simples, composto, comum, próprio, abstrato, concreto. Então, o que é o simples? O simples é aquele substantivo formado por apenas um radical. Só tem uma base. Então, aqui, ó, flor, homem, pedra, navio. São substantivos simples, porque são formados com apenas uma palavra. Nós temos o substantivo composto. O que é o substantivo composto? É aquele formado por mais de um radical. Então, couve-flor, homem-rã, pedra-sabão, navio-escola. Você tem que ter cuidado com o seguinte, às vezes aparece na prova lá, ex-diretor. Olha aqui, ó, ex-diretor. E a banca pergunta se isso aqui é um substantivo composto. A maioria dos autores não trata isso aqui como um substantivo composto. Por quê? Porque ex não é radical. Ex é um prefixo. Né? Então, você teria aqui só um radical. Essa palavra aqui é uma palavra só. Né? Eles não tratariam como substantivo composto, porque isso aqui é prefixo. Flávio, mas isso aí, todo autor pensa assim? Não. Né? Tem banca que também não pensa assim. Mas o que eu vou fazer no dia da prova? Dificilmente eles vão tratar isso aqui, lançar a mão disso aqui, para um assunto polêmico. Né? Eles vão fugir de polêmica, eles não querem confusão, não. Então,
é só para você ficar atento se você perceber isso aí durante sua vida estudantil aí. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo ponto? Primitivo. O que é o substantivo primitivo? No substantivo primitivo, você vai ter uma palavra que não é derivada de nenhuma outra. Pelo contrário, ela pode dar origem a uma outra, que seria o substantivo derivado. Então, vem para cá, ó. Primitivo, flor, pedra, ferro, livro, são substantivos primitivos. Derivado, florista, porque vem de flor, pedreiro, porque vem de pedra, ferrugem, porque vem de ferro, livraria, porque vem de livro, são substantivos derivados. E para a gente fechar aqui tipos de substantivos, nós temos o coletivo. O que é o substantivo coletivo? É aquele que com uma única palavra você consegue demonstrar ali o conjunto da espécie. É um assunto que cai em prova? É muito pouco provável, mas pode aparecer, né? Pouco provável não significa dizer que não vai aparecer. Então aqui, ó, coletivo, você vai lembrar isso aqui lá na quinta série, né? Então, coletivo de pedra, pedraria, né? De peixe, cardume, de abelha, enxame, de borboleta, paná, paná. Nós temos, então, substantivos coletivos aqui, ok? No próximo bloco, nós falaremos a respeito das flexões do substantivo. Até já!